Quero cumprimentar os alunos do Kairos com a paz do Senhor Jesus. Voltamos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar de eleição, tema muito importante. Nós vamos entrar naquilo que eu estava falando de mecânica da salvação, né? Nós vimos alguns pontos primários da salvação. Agora nós vamos entrar no chamado mecânica da salvação. Por quê? Porque ao longo da história foi presciência, eleição e predestinação foi objeto de muita discussão ao longo da história. E antes de entrar em eleição, cabe relembrarmos um pouco acerca disso. Quando Lutero instituiu a Reforma Protestante, os cristãos, na sua maioria, eram sinergistas. Guarde bem essa palavra, sinergistas. O que é a palavra sinergista? Sinergista é Deus operando a salvação e o homem aceitando, né, e recebendo o chamado de Deus e aceitando, ou seja, a cooperação entre Deus e o homem no processo de salvação. Mas havia os monergistas. Só que os monergistas, eles não eram chamados calvinistas ainda, né? Os monergistas, eles tinham uma influência de Agostinho. O que seria o monergista? Seria aquele que crê que somente Deus opera a salvação, o homem não tem livre escolha, o homem não tem livre-arbítrio. Então, a partir do momento que Deus operou a salvação, que Deus elegeu para a salvação, o homem é destinado à salvação ou à perdição. Ou seja, o monergismo, ele crê que somente Deus opera no processo de salvação. Então esse é o monergismo. Sinergismo é Deus operando com a cooperação do homem aceitando o chamado. E o monergismo é somente Deus operando e o homem aceitando de fato por predestinado, tá? Se alguma dúvida, os irmãos podem tirar pelo WhatsApp. Contudo, no ano de 1619, foi chamado um ano vergonhoso para os que creem, né, no livre-arbítrio, que foi o ano em que ocorreu o chamado Sinodo de Dort. Esse Sinodo de Dort foi uma reunião onde a maioria que estava presente era de conceito calvinista. E os arminianos, eles eram apenas 13 pessoas. E quem estava dirigindo o concílio de Dort também era um calvinista. É vergonhoso esse sinodo de Dort, por quê? Porque ao final, muitos pastores foram destituídos dos seus cargos e também ocorreu decapitação de alguns pastores influentes no arminianismo, né? Então, por isso que nós chamamos de vergonhoso, porque foi uma coisa que manchou a história da igreja. Foi o Sinodo de Dort, né? O Sinodo de Dort foi uma reunião que aconteceu na cidade de Dort. Isso foi vergonhoso para a igreja, porque o resultado foi mortes. Foi mortes em cima de um pensamento. Ou seja, se você pensa da mesma forma que eu, você está livre. Agora, se você pensa diferente de mim, a sua cabeça será decapitada, né? E muitos do Sinodo de Dort disseram o seguinte, consideraram, obviamente, os arminianos hereges, né? Consistiram nos chamados 5 pontos do calvinismo, que é a depravação total, a eleição incondicional, por isso que eu estou falando agora, a eleição incondicional, ou seja, o homem não escolhe ser eleito, ele já é eleito e pronto. Expiação limitada, né? Ou seja, há um certo número de pessoas que vão receber o benefício da expiação de Cristo no Calvário. A graça irresistível, ou seja, ao homem não é possível resistir ao chamado, à graça de Deus, né? Nós já falamos no começo sobre graça especial. E a perseverança dos santos, né? Então, conforme o calvinismo,
O salvo, ele é dessa maneira, né? Ou seja, ele não escolhe, ele é eleito. A graça de Deus sobre a vida dele já é de fato, né? Ele, vamos dizer assim, ele não consegue resistir à graça. Por que nós falamos resistir à graça, né? É quando Deus chama o homem ao arrependimento e o homem recusa. Então isso é uma graça irresistível, né? Ou seja, Deus me chamou para o arrependimento, Deus me convidou a derramar sua graça especial e eu recuso. Então, a partir do momento que eu recuso, eu estou resistindo à graça de Deus, né? E ali ocorreu isso. Interessante que o presidente que estava organizando o Sínodo de Dort, ele diz o seguinte também, né? Uma coisa que eu achei interessante ele dizendo aqui: as escrituras devem ser interpretadas de acordo com o catecismo de Heidelberg e a confissão belga. O catecismo de Heidelberg e a confissão belga são conceitos calvinistas, ou seja, de que Deus escolheu, predeterminou para a salvação. E aí que entra Armínio, né? E ele fala uma coisa bem interessante sobre essa declaração. Como alguém poderia afirmar mais claramente que eles estavam decididos a canonizar esses dois documentos humanos e instituí-lo como dois bezerros idolátricos em Dan e Beceba? Ou seja, Calvino está falando assim, como alguém pode dar mais prioridade a documentos humanos do que a palavra de Deus? Então esses documentos humanos seriam como bezerros, né, de ouro, de Dan e Beceba. Calvino, ele comparou essa idolatria por documentos, essa idolatria por nomes, a qual o calvinismo até hoje é assim, por bezerros de ouro. Porque Armínio disse, eu prefiro ficar com a Bíblia, né? Então ele estava claramente dizendo isso daqui. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia fala. Não que com os cânones falam, não com o que os sinodos falam, não. Não com o que o Catecismo de Genebra também fala, né? O Catecismo de Genebra, a Bíblia de Genebra, ela é muito antiga e o Catecismo de Genebra falou isso. Quem teve influência também na Bíblia de Genebra foi o rei Tiago, né? Teve uma versão King James de Genebra. E interessante que depois o rei Tiago condenou o Sínodo de Dort, né? O rei Tiago, vou ler aqui para os irmãos as palavras do rei Tiago acerca do Sínodo de Dort. Ele diz assim: essa doutrina, o Sínodo de Dort, é tão horrível que eu estou persuadido em que houvesse um concílio de espírito imundo reunido no inferno e o seu príncipe diabo fosse colocar a questão a todos eles em geral, ou a cada um em particular, para conter sua opinião sobre o meio dos quais prováveis de citar o ódio dos homens contra Deus, o seu Criador. Nada poderia ser inventado por eles que seria mais eficaz para este propósito ou que poderia colocar uma afronta maior sobre o amor de Deus pela humanidade que esse infame decreto Sínodo de Dort. Ou seja, o rei Tiago ele usou realmente palavras duras, né, para condenar o Sínodo de Dort. Imagine que foi uma tremenda de uma covardia o Sínodo de Dort. Além de haver mortes após o Sínodo, os arminianos não teve nem chance de se expressar, né? Os 3 arminianos que estavam lá foram muito humilhados, então foi uma falta de amor próprio, uma falta de amor entre irmãos muito grande que ocorreu ali no Sínodo de Dort. Bom, vamos falar de eleição agora. Antes da gente falar da eleição, né? Tento fazer também em 2 partes a eleição. Olha que coisa interessante. A doutrina da eleição começa com a eleição de Cristo. Então a gente vai acompanhar a eleição aqui na nossa página 14 do livro, onde vai estar falando de eleição, tá? A palavra eleição é uma das palavras mais comuns da Bíblia, né? E quando a gente fala de eleição, nós estamos dizendo que a eleição é que Deus escolheu uns para a salvação e outros
para a perdição. Se a gente olhar biblicamente, não vamos encontrar passagens que embasam esse conceito de que Deus escolheu uns para a salvação e Deus escolheu outros para a perdição. Porque quando nós vemos a palavra eleição ligada à presciência e não à predestinação, nós entendemos que a presciência, ela significa o conhecimento total que Deus tem de todas as coisas. E na sua presciência, ele com certeza antevê o futuro. E por Deus antever o futuro, ele sabe aquele que vai receber o seu chamado e vai até o fim e aquele que não vai. Então nós entendemos exatamente isso, que a eleição ela começa em Cristo. Em que sentido? Que Deus elegeu Cristo, né? E todos aqueles que são eleitos de Deus, nós entendemos exatamente aqueles que estão em Cristo. Ou seja, eu sou eleito a partir do momento que eu estou em Cristo Jesus, né? A palavra eleição, ela significa escolha, óbvio, né? A palavra significa escolha. Ela foi usada no Antigo Testamento para descrever a escolha que Deus fez de alguns indivíduos, de algumas famílias da nação de Israel para privilégios especiais. No Antigo Testamento nós vemos que Deus, ele escolheu Israel para um propósito, para um fim específico. Ou seja, Deus tinha um plano na terra. Qual era o plano de Deus? Enviar o Messias, né? Aquele que salvaria a humanidade dos seus pecados. E para que o plano de Deus fosse concretizado, Deus iria escolher uma nação. E essa nação que Deus escolheu foi Israel, para que o Messias viesse pela nação de Israel. Deuteronômio, capítulo 7. Os versículos. Deixa eu pegar aqui. Deuteronômio, capítulo 7, me fugiu o versículo 6 ao 8. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu próprio povo de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos. Vós erreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurava a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, o rei do Egito. Ou seja, Deus escolheu Israel para um plano, para um propósito específico, e para que o seu plano, para que o seu propósito fosse concretizado, né? Então nós vemos Deus agindo no Antigo Testamento através de Israel, ou seja, elegendo Israel como a nação que traria o Messias. Página 15 do nosso livro, os irmãos acompanham aí a página 15 do nosso livro. No que diz respeito à salvação, a eleição é a escolha de Deus dos homens para a salvação e privilégio baseado na escolha inicial feita por eles, né? Então, ou seja, nós escolhemos a Deus e ao nós escolhermos a Deus, nós somos eleitos a participar das suas bênçãos celestiais. Isso nós chamamos de sinergismo, né? É Deus chamando e a gente atendendo ao chamado de Deus, por livre e espontânea vontade. Ou seja, nós, condicionados ao nosso livre-arbítrio, escolhemos a Deus. E quando nós escolhemos a Deus, nós somos eleitos para as suas heranças espirituais. Então é assim que nós entendemos. Nós vamos ver aqui, ó, Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então esse versículo ele mostra claramente o nosso mérito por sermos escolhidos, não baseado em nós mesmos, mas no mérito que estamos em Cristo. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já havia provido o Cordeiro, que seria Cristo, né? Então,
a partir do momento que nós escolhemos a Cristo, nós somos participantes, né, das suas bênçãos celestiais. A maior dificuldade em entender a eleição está no fato de, se a pessoa é eleita antes de lançar os fundamentos da terra, como, pois, a pessoa pode ser baseada na fé em Cristo? Então essa é uma pergunta, tá? Ou seja, se nós somos eleitos, como nós podemos ser baseados na fé em Cristo? A resposta a essa pergunta está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos lá? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Logo no comecinho da Epístola de Pedro. Eleitos segundo a presciência, não predestinação, presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz seja multiplicada. Olha que Pedro fala. Eleito segundo a presciência. O que nós aprendemos acerca da presciência? Que ela é do grego prognostis, né? Ou seja, conhecer de antemão. Então a presciência, sabemos, ela não é predestinação, tá? Então presciência é Deus conhecer de antemão. Então Deus sabe qual o destino de cada um. Deus sabe qual escolha nós vamos tomar, porque Ele é soberano, né? Nós aprendemos em teísmo, né, que nós servimos a um Deus emanente e transcendente. Ou seja, Deus transcende passado, presente e futuro. E por Deus transcender passado, presente e futuro, Ele conhece as nossas escolhas. Pela sua presciência, Deus de antemão conhece as nossas escolhas. Então, Pedro está falando exatamente isso, que nós fomos eleitos segundo o conhecimento que Deus tem de nós lá na frente, ou seja, a nossa perseverança no Evangelho, a nossa perseverança em Cristo. E nisso nós fomos eleitos, por estar em Cristo Jesus, tá? Então, aqui no livro ainda, vamos voltar aqui no livro, o cristianismo não está ligado ao fatalismo, né? Então, o que significa a palavra fatalismo, né? Significa até uma ligação com determinismo, ou seja, foi determinado algo e esse algo não pode ser revogado, né? Foi um decreto feito e esse decreto não pode ser revogado. E o que seria esse fatalismo? Um decreto, né? Um determinismo por uma pessoa salva, e isso não pode ser revogado. Uma pessoa para perdição, também isso não pode ser revogado. Então, o fatalismo, ele envolve exatamente isso, tá bom? Baseado no Deus soberano que deu a todos os homens o livre-arbítrio. A gente encontra na Bíblia o homem com a sua liberdade de agir, a liberdade de escolher a Deus, a liberdade de escolher o seu caminho, a liberdade de ter a sua escolha por bem próprio ou por mal próprio, né? Nós vemos lá em Mateus, capítulo 27, versículo 22, Pilatos fazendo uma pergunta à multidão. O que farei de Jesus chamado Cristo? Pilatos estava com dúvida. Então ali foi-lhe confiado uma decisão. E se Pilatos tivesse falado, eu vou inocentar esse homem e ele vai sair da cruz? Aí você pode me dizer, mas foi predestinado que ele permitisse que Jesus morresse na cruz do Calvário naquele momento. Sim, não que foi predestinado, mas que tinha plano de Deus Jesus morrer na cruz do Calvário. Então, por ser um plano de Deus, Jesus morrer na cruz do Calvário, ele representa essas intervenções de Deus pontuais, pela qual eu falei na aula anterior, para que o propósito de Deus fosse definido. Mas quando a gente vê Pilatos na dúvida, a gente vê que
há uma escolha na mão do ser humano. A todo momento a gente fica motivado a uma escolha, né? Quando a gente acorda, a gente escolhe o que vestir, depois a gente escolhe o que comer e depois a gente se desloca até o nosso trabalho, até a escola. E o nosso cotidiano, ele é através de escolhas. Então as escolhas, elas fazem parte da nossa vida. As escolhas fazem parte do nosso dia a dia. Por isso que nós percebemos o livre-arbítrio nesse sentido, né? Vamos lá. Vamos agora para a página 16. Certamente Deus sabe que quem permanece fiel até o fim da sua vida, ele é um eleito, né? Ou seja, Deus sabe de antemão quem permanece fiel. Ou seja, quando a gente fala de eleição, a gente faz uma ligação entre eleição e presciência. Não tem como as duas andar separado. A eleição é junto com a presciência e a presciência é junto com a eleição. Agora nós vamos entrar nos eleitos em Cristo. A Bíblia diz que Cristo foi eleito por Deus. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Desculpa. Para os homens foi uma pedra rejeitada, para os judeus, porque Jesus não era o Messias que os judeus esperavam. Os judeus, eles esperavam um Messias, vamos imaginar, montado num cavalo branco, com uma arma, pronto para a guerra, com as virtudes de Jesus, sim, com todas as virtudes de Jesus, mas o Messias que não andava com pobres, pecadores, mas o Messias que andava entre os religiosos, o Messias que andava entre as pessoas de grande poder aquisitivo, de grande poder financeiro, ou seja, que tivesse na cabeça deles ética, né? Então eles não enxergavam em Jesus o Messias, porque eles viam Jesus andando com pessoas simples, Jesus andando com pessoas humildes. Imagina só, João capítulo 5. Nós vimos que Jesus foi ao encontro daquele paralítico no tanque de Betesda. Ali só entrava naquela porta chamada Porta das Ovelhas quem realmente precisava entrar ali. Ninguém entrava ali. Somente entrava ali quem precisava entrar. As pessoas queriam entrar pela porta dourada. É a porta principal, é a porta da vista, é a porta do aparecimento. O que eu quero dizer com aparecimento? É a porta onde você vai ser visto. Você está entrando pela porta formosa, você está entrando pela porta dourada. Ali você é uma pessoa conceituada, porque você está entrando pela porta dourada, como muitos ali estavam entrando. Quem entra na porta das ovelhas? Será que já paramos para pensar nisso? Quem quer entrar pela porta das ovelhas? Onde tem um cheiro ruim, porque ali nos alpendres as ovelhas são lavadas, né, antes de serem analisadas pelo sacerdote. Ao redor só tem cego, coxo, manco, surdo, pessoas com doenças virais, que, como diz a história, ficam ali esperando o anjo agitar a água para que eles venham pular. Então só entravam os esquecidos, os marginalizados, os injustiçados, os enfermos. Esses eram os alvos de Jesus. Era esses a quem Jesus queria. Imagina só, Jesus escolher 12 discípulos. Vamos imaginar hoje a gente escolhendo 12. Ia ser aquele que canta melhor, ia ser aquele de boa posição financeira, ia ser aquele que prega com uma retórica, com uma oratória muito boa.
A gente já sempre escolheu o melhor, mas Jesus preferiu escolher do zero, porque os melhores daquele tempo já estavam com o judaísmo incrustado no coração deles. Então Jesus preferiu começar do zero, escolhendo pessoas que ninguém escolheria, escolhendo o pescador, o cobrador de impostos, escolhendo aquele que ninguém daria nada. A pessoa olhava assim e falava: esse nunca vai virar pastor, esse nunca vai virar apóstolo. Porque a esses, Jesus começou do zero. Eles estavam limpos da religiosidade judaica. E dentro deles ia nascer um cristianismo. Dentro deles ia nascer o amor de Cristo pela humanidade. Foram 12 homens que a religião jamais ia escolher, mas que Cristo escolheu, pois que Cristo escolheu você. Pessoas que poderiam olhar para você e dizer que você não é nada, que você nem ia chegar a lugar algum. Mas foi você que Cristo escolheu. Foi você que Cristo colocou toda a sua confiança em dizer: filho, filha, eu tenho coisas grandes para a tua vida. Amém? Coisa linda é isso, né? Vamos dar continuidade aqui. Olha que coisa interessante. A igreja é eleita e cada pessoa, como parte do corpo, também é individualmente eleita. Ou seja, a igreja é eleita. A igreja, como nós vemos, é eleita com Cristo, né? Então, a partir do momento que Cristo foi eleito, a igreja é eleita com Cristo. E a igreja, sendo eleita com Cristo, né? Ela pode ser tanto o coletivo quanto o individual, a pessoa, né? Como igreja. Mas lembremos sempre de Hebreus 10, 25, tá? Nunca deixamos de congregar. Bom? Aí, olha que ilustração bonita. Um avião escolhido, predestinado para voar por uma determinada cidade, e obviamente cada pessoa daquele avião também foi escolhida para ir naquela cidade. O passageiro pode fazer a escolha de lançar-se do avião ou morrer morrer, né? Ou permanecer a bordo do avião e chegar ao destino determinado, né? Então a gente entende a eleição exatamente isso. Você elegeu aquele avião para você embarcar e ir até o seu destino final. E a partir do momento que você está dentro do avião, você está junto com aquelas pessoas. É aquelas pessoas que vão com você até o fim daquela viagem, né? Então aquelas pessoas foram as eleitas para estar naquele local, para ir até o fim, para chegarem ao seu destino final. Amém? Vamos lá para a página 17. A página 17 já vai falar de predestinação. Então a predestinação nós vamos falar no próximo vídeo. E no próximo vídeo eu também vou ler algumas institutas de Calvino acerca de predestinação, que ele falou muito de predestinação. E a gente vai ver também o que a Bíblia fala de predestinação. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula.